Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir da 1 da tarde, a gente repassa aqui o comportamento dos mercados internacionais e nacionais, mercados financeiros, mercados agrícolas, mercado de commodities, para situar o nosso telespectador, o nosso produtor rural por todo o país aí, sobre o andamento dos negócios, no momento que eles estão acontecendo realmente em todas as partes do mundo. E isso com reflexo aqui no nosso Brasil, nos nossos mercados físicos, os preços das bolsas internacionais, mercados financeiros internacionais, os prêmios nos portos de exportação, comportamento do câmbio e os preços físicos no interior do Brasil. E hoje o mercado continua bastante agitado, é uma semana realmente bastante atípica aqui, com comportamentos diversos em várias partes do mundo aqui, afetando os mercados financeiros e, consequentemente, também com reflexo nos mercados de commodities. Dólar operando em forte alta, hoje subiu bastante, 1,3% ontem, agora no início da tarde operando em até 1,6% de alta aqui, a R$ 3,23, em boa parte refletindo a situação financeira na Europa, com a questão da crise da dívida grega e mais agora também uma crise na China. A Grécia, o encaminhamento da situação da Grécia parece que está indo bem, pelo menos está retomando as negociações aqui, com a possibilidade de algum desfecho favorável. De acordo com os últimos indicadores, as últimas notícias, a Grécia apresentou a sua proposta aos países da zona do euro, a cúpula da zona do euro que está negociando essa dívida grega, que é bastante complicada, e há a possibilidade de uma resposta até domingo. Se for favorável, tudo bem, há a possibilidade aqui de um alívio nessa situação, pelo menos temporariamente. Caso contrário, aí está a Grécia ameaçada de sair da zona do euro, e aí a situação fica bastante complicada, fica de certa forma imprevisível lá o desfecho nesse sentido. Mas se alguém estava preocupado com a crise da Grécia, se prepare para se preocupar muito mais com a crise da China, que é outra coisa. A Grécia é pequenininha, a China é um gigante. E é um gigante de muita importância aqui para o Brasil, um dos nossos principais mercados de importação, inclusive de produtos do agronegócio, que é o nosso tema aqui do Agrimercado todos os dias. A China está convivendo com um drama bastante forte nos seus mercados de ações. Caíram hoje, a bolsa já fecharam lá, já é noite na China, bolsa fecharam hoje com nova queda em Xangai, bolsa de Xangai queda de 6%, já acumulando cerca de 1/3 de perdas desde o dia 12 de junho, quando foi o pico de alta nas bolsas chinesas. Mercado de ações bastante fraco, portanto, levando preocupações ao mercado sobre as consequências disso, em vários sentidos. Um enfraquecimento maior ainda da economia chinesa, que já estava em desaceleração. Isso pode ser uma sinalização de que as coisas podem ser piores do que isso, e reflexos na demanda por commodities, por exemplo, desde o minério de ferro, que o cliente é o nosso cliente principal aqui, no caso do Brasil, até a própria soja, por exemplo, o preço farelo de soja caindo hoje em Xangai, por exemplo, já como reflexo dessa queda dos mercados de ações. Mas que eu vou conversar sobre isso com quem conhece melhor esse assunto, que é Rafael Figueiredo, que é analista de mercado da XP Investimentos, que decidiu atender ao nosso pedido aqui para comentar um pouquinho essa situação nova que está surgindo lá na China, com reflexo aqui no Brasil. Boa tarde, Rafael, obrigado por participar do nosso programa. Diga para a gente ali o que está acontecendo na China. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Bom, o problema da China é um problema que ele vai começando a se agravar e vai formando a chamada bola de neve, né? Há um tempo atrás, é importante, antes de falar do problema atual, é importante citar que a China, ela se desenvolveu muito, ela subiu o índice Xangai, né? O Xangai Composite subiu demais em 2014, teve sim um efeito expansivo extremamente forte, com uma inclinação na compra absurda. Então, na verdade, o que a gente está vivendo agora é um pouco dessa desalavancagem de todo esse movimento que aconteceu a partir de janeiro de 2014. Atualmente, quer dizer, o governo chinês, a China, primeiramente, ela está se desacelerando, o governo tem procurado buscar mecanismos junto ao mercado financeiro e junto aos bancos para poder diminuir essa desaceleração. E aí, quando o mercado por lá percebeu que o governo está perdendo a mão, não está conseguindo fazer todas as medidas necessárias, ou não está tendo a confiança por parte dos investidores, os investidores já começaram a vender. E aí eu imagino que essa madrugada foi o momento de mais pânico de todas as quedas que vem acontecendo. O mercado já caiu um pouco mais de 20% desde o seu último topo,
e agora, uma vez que o governo, numa hora que ele tenta comprar ações para segurar a queda, não consegue, diminui a oferta pública, também não consegue, e chega um momento em que gera um certo pânico, e é exatamente o que aconteceu essa madrugada, ou seja, é uma desalavancagem do mercado, ou seja, para ficar mais claro, né, aquela possibilidade de você tomar empréstimo para comprar ações, isso não existe mais, e essa impossibilidade de você poder se alavancar no mercado gera um estresse, um pânico, e aí acaba fazendo com que essas ações caiam e que acabam se autoalimentando, né? Porque um vai vendendo, o outro vai vendendo também, e aí é isso que está gerando pânico. São várias ações que deixaram de ser negociadas, ou seja, foram suspensas em suas negociações, e agora tem gente vendendo outras que estão sendo operadas para pagar a conta das que estavam posicionadas em outras ações, né? Isso gera um efeito em cadeia, e o efeito em cadeia também vai atingir, sei lá, a pessoa física chinesa lá que estava fazendo a sua poupança no mercado de ações, ou seja, gera um efeito em cadeia para baixo também, e isso preocupa bastante em termos de consumo, por exemplo, em termos de demanda, inclusive de commodities, aqui como eu estava citando no início da conversa, da medida que a China é o maior consumidor, o maior importador mundial do mercado de commodities, né? Exato. Nessa madrugada, cerca de 750 empresas que representa aí quase que um quarto da Bolsa de Xangai, tiveram suas negociações suspensas porque chegaram no limite de baixa. Então isso é um reflexo que está havendo o que a gente chama de sell-off, né, que é uma venda desenfreada de ações, o que reflete diretamente na pessoa física, naqueles que estão formando a poupança, naqueles que estão apenas fazendo movimentos de trading, né, que é comprar e vender rápido, ou seja, um movimento especulativo em cima disso. E o índice, ele é um espelho da economia sempre, né? Ele é um espelho do que se passa pela economia, etc. A partir do momento que a gente começa a enxergar essa queda brusca, desde o último topo até agora, cerca de 20%, traz um reflexo sobre a economia também, e isso traz um reflexo ainda maior para os emergentes, principalmente, Brasil, o China é um grande parceiro comercial, quer dizer, se a economia se desacelera por lá, isso tem um reflexo direto sobre as commodities, e minério de ferro, propriamente dito. A Vale, que é uma empresa que tem esse comércio direto, está sofrendo bastante, já vem caindo, e conforme a queda do minério de ferro, pior ainda. Quer dizer, já lança uma ideia por parte dos investidores de será que vamos viver uma nova crise das commodities, né, originada pela China, e esse movimento de dúvida, esse movimento de incerteza faz com que os investidores, de um primeiro momento, vendam suas ações, saiam fora das posições e esperar por um cenário um pouco melhor, de melhor previsibilidade, digamos assim, para voltar a investir. Está aí o alerta, Rafael Figueiredo, analista do mercado de ações aqui, explicando para a gente os efeitos dessa crise nova aqui, surgindo lá na China, no mercado de ações, que pode ter reflexo em toda a economia mundial, inclusive. Quero agradecer aqui ao Rafael pela sua participação no programa, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde para você e até uma próxima, hein? Obrigado, boa tarde, até uma próxima. Obrigado. Bom, vamos ver como é que estão os indicadores aí que a gente repassa aqui todos os dias, todo esse início de tarde aqui. Vamos começar pelo próprio dólar aqui, que está refletindo essa crise na China lá, que o Rafael acabou de explicar aqui. Olha, alta de 1,45% a 3,22%, dólar em forte alta, já subiu bastante ontem, continua subindo agora, em boa parte refletindo isso aí. A questão da Grécia até deu uma arrefecida aqui, o mercado está até um pouco mais tranquilo, diante da possibilidade de um acordo, na medida que a Grécia já apresentou sua proposta às autoridades monetárias da União Europeia, e agora é a China realmente que está puxando o dólar para cima, uma preocupação nova e muito maior possivelmente. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque isso vai afetar todos os mercados de commodities, inclusive, e a gente está vendo aqui, a soja está dando uma reposicionada hoje, caiu muito ontem, em função inclusive também da China e da melhora do clima nos Estados Unidos. Agora está vendo aqui um movimento de recuperação técnica aqui, mercado aqui buscando recuperar uma parte da queda de ontem, possivelmente foi um pouco exagerada. Então operando em alta agora, abriu em baixa, a soja hoje, baixa moderada, agora está recuperando aqui 1,4%, já voltando aos 10 dólares por bushel aqui no contrato de agosto, que é esse aí que está na tela. Paranaguá estável a 71,50. Vamos ver o milho? Vamos ver rapidamente aqui. Chicago operando em alta, também dando uma recuperadinha, caiu ontem. Então, uma pequena recuperada de 1,2%. O mercado interno aqui estável, 29,50 lá no Porto de Paranaguá.
Vamos ver o próximo produto, café. Café em alta, também tentando recuperar um pouquinho. Lá o café arábica em Nova York, o Londres, o Robusta também, alta de 1,2%. Mercado físico aqui estável, caiu ontem, deu uma estabilizada agora. Próximo produto aqui, boi gordo BMF, está sem cotação no momento. Noroeste Paulista aqui, mercado físico estável. Lembrando que amanhã é feriado aqui em São Paulo, não vai ter operações na BMF. Chicago Trigo em queda, 0,4%, mercado físico estável. É um momento de entre safra agora, com poucas negociações em andamento. Próximo produto aqui é o nosso algodão. Algodão em Nova York operando em queda também. O algodão reflete muito diretamente essa questão da China. A China é grande importadora, a maior importadora mundial de algodão. Está aí o algodão também refletindo essa questão da China aqui, que pega diretamente nesse mercado. Próximo produto é o açúcar Nova York, operando com leve alta aqui, praticamente estável nesse início de tarde lá na Bolsa de Nova York. Suco de laranja em Nova York, alta de 0,4%. Preocupações com o clima lá na Flórida, continua. E cacau em Nova York, com leve queda de 0,2% aqui. E mercado físico estável a R$ 120 arroba. Próximo produto, arroz aqui, agulhinha São Paulo estável, R$ 86,00. O arroz em casca lá com leve alta de 0,1%. Feijão Poço São Paulo estável, R$ 152,50, perdão. Feijão carioca posto em São Paulo. Para terminar aqui, o farelo de soja aqui estável, mais caro. R$ 1.120 a tonelada, posto Ponta Grossa, lá no leste do Paraná. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo e volta em seguidinha para conversar um pouco mais sobre o nosso mercado agrícola. Mercado agrícola no meio do dia com o Agrimercado. A gente volta agora. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A gente vai dar uma conferida agora como é que estão os mercados futuros nas bolsas internacionais. Vamos começar com a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver na nossa telinha aqui, Chicago operando em alta, está dando uma pequena recuperada aquele tombo de ontem. Soja ontem caiu mais de 30 pontos na Bolsa de Chicago, refletindo uma série de fatores. A questão da crise da Grécia, o dólar mais forte, a queda do petróleo e o problema da China aqui, realmente que traz uma preocupação nova para todos os mercados financeiros e agrícolas, com o mercado de ações despencando lá nas bolsas de Xangai, bolsa de Hong Kong e outras bolsas chinesas. Isso também refletindo nos mercados de commodities, à medida que a China, e também na soja, à medida que a China é grande importadora de soja. Bom, vamos ver o milho. Milho também tentando uma recuperação depois da queda de ontem caiu bastante também, da mesma forma que a soja, uma pequena recuperação aqui, em função de especulações também com relação ao relatório do SEA, o novo relatório mensal que sai agora na sexta-feira, apontando aqui a situação, uma nova estimativa da safra americana, como é que ela fica depois dessas chuvaradas lá, e também uma revisão da posição dos estoques americanos, previsão dos estoques finais desta safra e também para a próxima temporada, que vai dar uma ideia da demanda, por exemplo, da expectativa da demanda do que resta para essa temporada e também para a próxima. Vamos ver aqui o café. Café lá. Uma correção aqui no primeiro bloco, a gente falou que o café estava em alta em Nova York. Não, foi um erro aqui do tracinho aqui, na verdade estava em queda. E aqui a gente confere diretamente lá da Bolsa, que realmente é isso aí. 35 pontos de queda aqui no contrato de julho, 35 também no contrato futuro de setembro, a 1,24, preço está baixo e continua sendo pressionado também pelo dólar. O dólar muito forte agora, pressiona os preços do café. Vamos ver aqui, boi BMF não tem hoje, está sem cotação hoje na BMF. A gente vai verificar depois por que isso é o mercado futuro aqui, portanto, sem operações, sem oscilação. Bom, nós vamos agora conversar com o presidente do Sindicato Rural de Unai, lá no noroeste de Minas Gerais, Altir de Souza Maia, para conversar um pouquinho sobre comercialização de soja, de milho, de feijão, como é que está a situação de safra aí. Então, eu converso com ele agora diretamente por telefone, lá diretamente de Unai. Boa tarde, Altir, obrigado por ter aceito participar aqui do nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É uma honra. É uma honra ouvi-lo, é uma honra falar nessa rádio. Ok. Aqui é Silmar falando aqui, Marcelo foi que lhe atendeu ao telefone aqui. Mas, Sim, Altir, Altir, como é que está? Vocês são grandes produtores de feijão, né? Um dos polos principais de produção de feijão no Brasil. Como é que está a perspectiva de safra aí para frente? Muito boa, os preços estão compensadores. Nós temos uma previsão de safra de 1 milhão de toneladas de grãos e o Noroeste como um todo vai produzir algo em torno de 3 milhões de toneladas. Uhum. Isso aí serve como base para a alimentação do nosso grande sonho,
que é a ferrovia Anápolis-Corinto. Nós tivemos um seminário aqui no dia 2 de julho sobre essa ferrovia, reunimos aqui 400 produtores e autoridades, apresentamos o projeto administrativo e agora vamos ter que acionar a classe política para ver se esse sonho secular torna-se realidade. Só repetindo, onde é que é? Anápolis até? Anápolis-Corinto. Corinto. É isso porque Anápolis já está pela norte-sul, ligada até o Porto do Maranhão. Sim. E Corinto, porque já está ligado também ao Porto de Vitória. Então, nós ficaremos com dupla opção aí. E uma região dessa produzindo uma safra espantosa dessa, com um movimento de 450 carretas dia, nós temos que ter uma ferrovia como solução inadiável dos nossos problemas. E para o nosso telespectador que não acompanha diretamente, aí, só lembrando que o noroeste de Minas é, na verdade, uma nova fronteira agrícola que não para de crescer no país, e o Unaí é o seu principal polo, se não dizer, um dos principais aqui. Agora, o foco aí, o que é? Soja, milho e feijão, é isso mesmo? A gente divide aí com soja e milho os dois principais produtos. E o feijão segue na rabeira desses números. Nós não podemos esquecer também que nós fornecemos 240 mil litros de leite dia e temos um plantel de 360 mil cabeças de gado. De modo que são cifras assim muito marcantes para o Unaí, particularmente, e para o noroeste de Minas, que eu chamo a última fronteira agrícola do país. É verdade. Como é que está a comercialização de soja aí? Já está finalizada a safra velha? Já tem negócio de safra nova, não? Está em curso e a parte que já foi colhida está indo embora. Nessas 450 carretas que eu te falei, estão movimentando toda a safra. E daqui uns dias elas serão 600 carretas e nós não temos outra condição senão um trilho de ferro para dar conta dessa monumental produção do Noroeste, de 3 milhões de toneladas de grãos, com a previsão de quando esse trem estiver funcionando, nós teremos 8 milhões de toneladas. Muito bom. Olha, a gente vai continuar acompanhando, realmente a perspectiva aí é de crescimento contínuo aqui nessa região, uma zona de expansão ainda. E eu quero agradecer ao Altino, então, pela sua participação aqui no nosso programa. A gente vai voltar a conversar ao longo das próximas semanas para acompanhar o crescimento aí dessa região e acompanhar a comercialização também. Uma boa tarde, Altino, obrigado e até uma próxima, hein? Boa tarde, quem agradece sou eu. É uma honra falar com vocês. A casa é sua. Um abraço. Muito obrigado. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para falar sobre as cotações do mercado físico lá no interior do Brasil, de todas as principais commodities que a gente acompanha aqui no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A gente volta já. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E olha, o IBGE divulgou agora a inflação oficial do mês de junho, 0,79%, é a pior em quase 20 anos para o mês de junho, 0,79%. Isso dá um acumulado aqui no primeiro semestre de 6,17%, já bem acima da meta oficial. E o anualizado, a inflação anualizada aqui, últimos 12 meses, 8,89%, quase 9%. Ou seja, o mercado estava apostando nisso, já está em 9% aqui, está chegando perto disso já no primeiro semestre. A anualização aqui com tendência até a piorar um pouquinho, porque julho e agosto não estão oferecendo muita perspectiva de arrefecimento, isso é coisa mais para o final do ano. Inclusive produtos agrícolas aqui influenciando nesse comportamento aqui de alta dos preços, como é o caso da cebola, por exemplo, com um crescimento mais de 100% nos seus preços aqui desde o início do ano. Por questões de safra agrícola afetada por seca, é um dos efeitos aqui da cebola, que é um componente aqui dos preços que acabam afetando também o índice da inflação, entre outros fatores. Portanto, 8,89% é a inflação anualizada até o mês de junho agora, segundo os dados oficiais do IBGE. Mas vamos ver como é que estão as cotações de mercados físicos lá no interior do país, começando pela soja. Vamos ver o nosso quadrinho aqui com a soja no mercado físico, oscilações aqui em queda hoje. Mercado de Paranaguá estável, 71,50, preço no Porto. No interior do país, Passo Fundo com leve queda, 0,7%. Cascavel estável, Rondonópolis com leve queda, 0,8%. Sorriso também, 55,50, 0,9% de queda.
Isso explica que caiu Chicago muito ontem, mas em compensação o dólar subiu ontem e subiu hoje. Portanto, os preços internos ainda se seguram razoavelmente bem, apesar dessas quedas fortes lá fora. Vamos ver outras praças aqui. Rio Verde e Goiás, vamos ver o próximo quadrinho. Alta de 1,6%. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, também com alta, 2,5%. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, leve queda, 0,8%. Barreiras, oeste baiano, estável. Balsas, no sul do Maranhão, alta de 1,6%. A soja, portanto, oscilando ao sabor desses dois fatores principais. Cai em Chicago, mas o câmbio sobe aqui, dá uma segurada nos preços e evita que caiam mais. Milho Paranaguá estável. O milho está praticamente todo estável aqui, o mercado meio sem posicionamento, refletindo aqui vários fatores, inclusive o andamento da colheita aqui da safrinha, que é e-safrinha, ou seja, safrona, mais de 55 milhões de toneladas, a estimativa mais recente, aqui bem acima, inclusive, das estimativas oficiais. Isso acaba pressionando o mercado, embora Chicago esteja operando em alta e o câmbio esteja ajudando, então o mercado fica mais ou menos estabilizado aqui entre esses fatores de pressão e também de impulsionamento de preços para cima. Então, milho estável aqui, praticamente todas as praças. Vamos ver as outras praças aqui, Rio Verde e Goiás também. Praticamente de forma generalizada, sem grandes oscilações nos preços. Tem mais um produto aqui, o café. Café sul de Minas Gerais mais ou menos estável. Cerrado Mineiro também. Zona na Mata da mesma forma. Conilon lá em Vitória também estável a R$300. Vamos ver boi gordo Noroeste Paulista, 146, estável. Outras praças do interior aqui também estabilizadas aqui, sem grandes novidades. Vamos ver mais um produto aqui, mais uma praça, Triângulo Mineiro, também estável, Alegrete, Rio Grande do Sul também da mesma forma, Sudoeste de Goiás estabilizado também. Mais um produto, vamos dar uma repassadinha agora rapidamente, tem tempo ainda? Vamos ver Chicago lá, como é que está operando agora, se mudou alguma coisa. Mercado Futuro, Bolsa de Chicago, vou mostrar aí na tela, por favor. Bolsa de Chicago, Mercado Futuro, tá aí. Não, isso é milho. Milho operando em alta, tem a soja à mão aí, é o anterior, esse é o café, é o primeiro da lista. O café está oscilando agora entre leve baixa, leve alta, aí está a soja finalmente, continua em alta, leve, 10 pontos percentuais aqui, perdão, 10 centavos de dólar por bushel, contrato de julho, operando em alta, portanto, continua se recuperando, tentando se recuperar, porque o mercado não fechou ainda. Bom, o agromercado termina por aqui e com imagens lá de Chicago, onde se situa essa bolsa que a gente acompanha aqui diariamente no agromercado, mercado agrícola no meio-dia. A gente volta amanhã.